Discursos processuais. Validação e sistematicidade. Eduardo José da Fonseca Costa. Resumo: a partir dos aportes conceituais e metodológicos da chamada análise do discurso, o presente trabalho se debruça sobre a validação dos discursos jurídico-processuais. Aqui, a validade não é tratada restritivamente como a pertinência da norma ao ordenamento visão sintática normativa, mas como a aceitabilidade estrategicamente construída de todo e qualquer discurso juridicamente significativo, jurisprudencial, doutrinário, postulatório, normativo, etc. Visão pragmática supranormativa. Isso faz da validade um fenômeno poliédrico, não unidimensional. 1. Introdução. No mundo moderno, os textos normativos perderam o espectro consensual sobre a vida e a morte. O aius positum passou a ser desacralizado e utilizado como ponto de partida para a viabilização de procedimentos de intercompreensão, b. a compreensão de obstáculos, c. a formulação técnica de estratégias funcionalizadas à ultrapassagem de obstáculos e à consecução de objetivos visados pelos protagonistas da interação jurídica. Não se pode esquecer, porém, que as relações entre os homens jurídicos são mediadas por um discurso técnico peculiarmente especializado. Assim sendo, cada uma daquelas estratégias deve ser submetida a um plano ou projeto de ação jurídico-discursiva, cuja realização bem-sucedida exige que se efetue corretamente um encaixamento sequencial de razões de fato e de direito, o qual a experiência aponta como ótimo. Portanto, para os operadores do direito lograrem sucesso na obtenção dos resultados desejados, eficiência na relação output igual, é preciso que sejam antes bem-sucedidos na construção de um discurso correspondente minimamente aceitável ou válido, eficiência na relação input-output. No âmbito da ciência dogmática do direito, o estudo dessa ação discursiva cabe à pragmática jurídica, entendendo-se pragmática como o ramo da semiótica dedicado à relação dos signos com seus usuários. No que concerne especificamente ao processo civil, é possível falar-se em uma pragmática processual, e deste, em um estudo da relação que os operadores do processo, magistrados, advogados, pareceristas, doutrinadores, etc., estabelecem com seu discurso técnico quando formulam e executam suas estratégias em âmbito jurisdicional. Logo, não há exagero algum em sustentar que a relação processual civil é, em última análise, uma relação jurídica encenada pela polarização de estratégias interdiscursivas tecnicamente elaboradas. No entanto, essa estruturação sob estratégias discursivas não significa que a função da pragmática processual civil seja a de prestar-se como sofisticada máquina de sedução, que cria engodos e aparências enganadoras. A pragmática não se confunde com a concepção pejorativa de retórica, concepção que foi elaborada pela filosofia e pela ciência do século XIX, inegavelmente influenciada pelo pensamento cartesiano. Para que se compreenda como os operadores do processo agem para conferirem aceitabilidade aos seus discursos, é necessário que se compreenda como eles interagem com os textos normativos de processo civil. 2. Texto, interpretação e discurso. Nada é mais inapropriado do que dizer que a interpretação dos textos normativo-processuais é uma técnica de subsunção dos fatos à norma. O equívoco seria duplo: não há subsunção alguma, a interpretação não parte de normas, mas de textos. Mesmo assim,
os operadores do processo não se socorrem apenas dos textos normativos. Ledo engano pensar que o juiz, os advogados, os integrantes do Ministério Público e os doutrinadores, PEs, atuam estrategicamente escorando-se somente no Código de Processo Civil ou nas leis processuais extravagantes. A interpretação processual está longe de ser o resultado da soma dos sentidos parciais frasais que integram esses textos de direito positivo. Não se trata, enfim, de uma apreensão linear somatória dos efeitos de sentido e marginais de partes do texto. Decididamente, a interpretação é um fenômeno transproposicional, enunciativo. Os operadores sempre trabalham um complexo de bases extralinguísticas e intralinguísticas. Essas bases são formadas por 3 tipos de matéria-prima: textos, cotextos e contextos. Trata-se de elementos: 1. Jurídico-normativos, PEs, Constituição, Código de Processo Civil, leis processuais civis e extravagantes, regimento interno dos tribunais. 2. Jurídicos não normativos, PEs, jurisprudência, doutrina. 3. Extrajurídicos normativos, PEs, moral, religião. 4. Extrajurídicos não normativos, PEs, utilidade econômica, conveniência política. 5. Contextuais objetivos culturais, PEs, senso comum, cultura local. 6. Contextuais objetivos naturais, PEs, quadro. Espaço temporal. 7. Contextuais subjetivos enunciáveis, PEs, convicções próprias, erudições pessoais. 8. Contextuais subjetivos não enunciáveis psíquico-individuais, PEs, desejos, medos, sentimentos. 9. Contextuais subjetivos não enunciáveis psíquico-sociais, PEs, grau de instrução, nível cultural, pressão social, preconceitos de classe. Daí porque o sistema de processo civil não é um subsistema rigidamente fechado, que parte só de textos normativo-processuais dialogismo intertextual monologal, mas um sistema com algum grau de abertura, pois usa bases textuais não jurídicas, textuais jurídico-normativas e não textuais dialogismo interacional plurilogal. Como se vê, a constituição do produto da interpretação processual não se exerce a partir de um monólogo com a Constituição, o CPC e as leis processuais extravagantes. Enfim, ela não depende somente das determinações referenciais do texto. Os elementos extratextuais são co-constitutivos dos discursos tecidos pelos operadores do processo, motivo pelo qual não se trata de condições externas de índole sociológica ou psicológica igual perspectiva extrinsecalista. Em verdade, há um diálogo, uma conjugação inseparável entre elementos determinantes textuais, lógicos, semânticos, sintáticos, hermenêuticos, etc., e contextuais, quadros situacionais, existenciais, sociais, históricos, psicológicos, etc., na formação da significação jurídico-processual igual perspectiva intrinsecalista. Daí porque há quem afirme que o texto nada mais é do que uma unidade de uso em situação de interação, uma unidade semântica em contexto. Isto permite que o direito processual civil, e não, simplesmente, o texto normativo processual, seja incessantemente inserido na realidade, enfim, que o juiz e as partes lhe confiram contemporaneidade, fazendo-o adaptativo. Interpretar não significa, simploriamente, atualizar o texto normativo. Não se trata de converter conceitos em representações particulares inscritas no espaço-tempo.
Trata-se de um permanente trabalho de atualização e de reatualização do próprio subsistema processual civil. Trata-se, em outros termos, de um movimento sem fim, em que o direito processual civil positivo é reengendrado pela prática forense cotidiana, por meio de um contínuo processo intelectivo, em que a Constituição Federal, o CPC e as leis processuais civis e extravagantes são coparticipantes, não o limite do possível. Contudo, quando se lida com os textos normativo-processuais, suas significações não podem depender de fatores exclusivamente contextuais. É inegável que os signos de linguagem não têm valor semântico independente do seu uso e da sua inserção em uma situação interlocutiva. Não há signo que possa ser definido e compreendido sem que se façam intervir a variabilidade e a fluidez das situações de uso. De toda maneira, no direito processual, deve-se consignar que as estratégias discursivas acionadas na interpretação determinam as características constitutivas da identidade sociojurídica dos operadores do processo civil. Esses perfis interlocutórios, perfil judicial, perfil postulatório, perfil doutrinário, etc., são institucionalizados, pois, como já dito, cada estratégia discursivo-processual deve ser submetida a um projeto, cuja realização bem-sucedida exige que se obedeça corretamente a uma lógica de encaixamento sequencial linear de razões fáticas e jurídicas. Ou seja, cada perfil define-se em função de uma meta, para cuja consecução existe um plano ótimo de ação. Logo, para garantir-se maior previsibilidade à rotina processual, a fim de que os operadores do processo possam elaborar, tecnicamente, as suas estratégias discursivas, é necessário que aos textos normativos se assegure uma espécie de núcleo significativo duro, isto é, um núcleo semântico independente das situações de uso e do contexto da interlocução. Esse papel tem cabido à processualística, a qual, conceituando e definindo os indicadores linguísticos empregados nos procedimentos de enunciação dos textos de direito processual positivo, confere-lhes um mínimo semântico invariável, ao qual são acrescidas significações periféricas em função dos procedimentos de contextualização a que estão submetidos magistrados, advogados e doutrinadores. A esses expedientes de descontextualização e de delimitação rigorosa do conteúdo significativo dos indicadores textuais tem sido dado o nome de pré-compreensão. Por meio dela, é estabelecida uma pré-programação de formas conceituais regularmente presentes nos textos normativos, as quais, uma vez interiorizadas pelos intérpretes, lhes permitem a organização dos textos e a rotinização dos trabalhos de avaliação. Isto otimiza a atividade de interpretação e garante a previsibilidade dos comportamentos sociais. Mas, a pré-compreensão permite a manutenção de uma comunidade de processualistas como ambiente cognitivo mútuo, um espaço de intercompreensão, uma esfera de saber compartilhado. Por isso, embora o intérprete do direito processual trabalhe a partir de uma interpenetração de elementos textuais e contextuais, que se influenciam mutuamente e se deformam, a necessidade de segurança jurídica exige se preserve às palavras dos textos normativo-processuais um mínimo de estabilidade significativa. Mas essa estabilidade não é garantida. Todo texto é portador de um conjunto de efeitos de sentido possíveis, os quais correspondem tanto aos efeitos de sentido pretendidos pela instância de comunicação normativa quanto aos efeitos produzidos pela instância de interpretação. Assim sendo,
os efeitos pretendidos igual construção ideal nem sempre coincidem com os efeitos produzidos igual construção efetiva. De toda maneira, juízes, advogados e doutrinadores não enxergam os elementos textuais, cotextuais e contextuais numa série, apreendem-nos conjuntamente. Eles não são decodificados um a um, mas compreendidos coapreendidos num todo de sentido coesivo coerente. Bem verdade é que esses elementos são constituintes separáveis. No entanto, na dinâmica funcional interpretativa, eles são enfeixados simultaneamente, de forma não sucessiva, razão por que deles resultam unidades fusionadas, constituídas sob o eixo da sincronicidade. Assim sendo, os operadores do processo não se colocam numa postura passiva. Num certo sentido, a compreensão desses elementos acaba sendo um julgamento reflexivo, que os reconfigura constitutivamente. Logo, pode-se afirmar que o discurso processual, que resulta da interpretação do direito positivo, é tanto produção e esquematização, poiesis, quanto descoberta revelação, aletheia. Noutras palavras, a interpretação jurídico-processual, assim como a interpretação jurídica in genere, é, a um só tempo, ato de vontade mais ato de conhecimento. Não se cuida de mera declaração, pois também não se trata de pura constituição. De todo modo, sempre há distância entre o texto do qual se parte e o discurso ao qual se chega, o que não significa que não possa essa distância ser controlada de modo objetivo racional. Texto é dado, discurso, construído. Com isso se percebe o enorme esforço que sempre existe em toda sistematização escolástica dos métodos interpretativos no processo civil, que tende a lutar para que os cânones jurídico-hermenêuticos não sejam usados como propósitos meramente tópico-argumentativos e limitados a justificar os resultados que o intérprete se predeterminará a alcançar. Ao fim e ao cabo, é a luta para transformar tipos de encadeamento discursivo incontrolado em cânones de interpretação. Na verdade, no procedimento de justificação, organiza-se a constelação dos elementos textuais e extratextuais sob a forma de um corpus argumentativo, isto é, sob formas estruturais direcionadas à persuasão. Isso não significa, porém, que esse corpus não obedeça a uma racionalidade procedimental. O encadeamento discursivo dessas enunciações intralinguísticas e extralinguísticas deve sujeitar-se a um raciocínio que, conquanto não se reduza a um formalismo hipotético dedutivo ou a um esquema lógico demonstrativo rígido, também não se reduz a um simples referendo passivo e retórico informal da intuição do juiz, do advogado e do doutrinador. Afinal, para que não se incorra em decisionismos, o plausível provável da argumentação deve sempre ser manietado pelo certo verdadeiro da demonstração, o que mostra a heterogeneidade dos modos demonstrativos no direito, sem que descambem para a arbitrariedade. 3. Discurso e reinvestimento. O discurso processual, decisão interlocutória, despacho, sentença, petição inicial, contestação, alegações finais, razões recursais, cotas ministeriais, parecer sobre matéria processual, texto doutrinário processual, etc., constrói-se a partir de uma multiplicidade heterodoxa, porém, nunca arbitrária de quadros metodológicos científico-linguísticos, ou seja, de uma combinatória de alternativas relativamente descondicionadas. Contudo, conquanto seja impossível uma hierarquização axiomática dos elementos de convicção textuais, cotextuais e contextuais,
mesmo porque nem todos eles são obrigatoriamente enunciáveis na relação de intercompreensão. É inquestionável que os textos normativo-processuais estão invariavelmente presentes, mesmo que a partir deles sejam tecidas interpretações praeterlegem. Num Estado de direito, eles devem prevalecer. É importante sublinhar que, no discurso de justificação racional, o operador do processo coloca-se em face dos elementos de convicção por meio de um procedimento de reinvestimento, seja por captação, seja por subversão. Na captação, ele transfere para o seu discurso a autoridade relacionada aos elementos enunciáveis. Já na subversão, ele desqualifica a autoridade desses elementos. Essa metáfora financeira do reinvestimento enfatiza que os elementos de convicção portam capital variável de autoridade, e que atos de interpretação processual se legitimam à medida que reinvestem discursivamente em favor desses elementos. Reinvestimento com, ou contra reinvestimento contra, se bem que no Estado de Direito seja sempre inaceitável um reinvestimento contra os textos normativos. Pode-se afirmar, assim, que as escolas do pensamento jurídico se definem em função do elemento prioritário do reinvestimento e da posição que diante dele o intérprete assume. Corrente tipo de reinvestimento elemento. Positivismo contra extrajurídicos. Contra não normativos. Jusnaturalismo com extrajurídicos normativos axiológicos. Law and Economics com extrajurídicos não normativos econômicos. Realismo escandinavo com jurídicos não normativos jurisprudenciais. Pandectismo com jurídicos não normativos dogmático-analíticos. Direito alternativo com extrajurídicos. Contrajurídico-normativos. Como se nota, para o discurso processual reinvestidor ser válido, o operador do processo não há necessariamente de fundar-se num reinvestimento com em relação ao CPC. O discurso processual deve fiar-se nele, tê-lo como um ponto de partida, porém, não se adequar literalmente ao texto normativo. Enfim, a autoridade dos dispositivos do CPC não pode ser ignorada. Trata-se de um imperativo ineliminável do Estado de Direito. Daí afirmar-se que todo discurso processual reinvestidor é, num certo sentido, heteroconstituído, e, pois, heterovalidado, porquanto se fia constatativamente num texto antecedente para retirar de empréstimo sua própria validade, e autoconstituinte, e, pois, autovalidante, já que constrói performativamente para si as próprias condições de validade. Assim, pode-se dizer que a estruturação de um discurso processual reinvestidor comporta dois tipos de espaços, um espaço de coerções, ou seja, de conformidade e de obediência à Constituição e ao CPC, que abrange os elementos mínimos aos quais é preciso satisfazer para o discurso processual ser válido, e, um espaço de estratégias, que corresponde a possíveis escolhas que o operador possa fazer para que o discurso por ele configurado ganhe aceitabilidade. De qualquer modo, essa estratégia de validação quase nunca é homogênea, visto que se baseia em operações de reinvestimento voltadas a uma diversidade textual, e não só ao CPC. Em geral, essa heterogeneidade é assinalada de forma unívoca, e deste, o operador do processo negocia com a alteridade, procurando preservar uma fronteira com aquilo que não provém do seu discurso. Os juízes, os advogados e os doutrinadores combinam, em proporções variáveis, a seleção de índices textuais e cotextuais, leis, jurisprudência, doutrinas, pareceres, etc., e a ativação de suas culturas pessoais. Eles combinam, enfim,
discursos indiretos, em geral marcados pelas aspas, e diretos. Nesse sentido, o discurso processual reinvestidor resulta de uma intertextualidade heterogênea, ou seja, parte de uma articulação contraditória de formações textuais antagônicas, decorrentes de campos distintos, jurídicos/não jurídicos e normativos/não normativos. Entretanto, devido à tradição bacharelesca, o estilo predominante é o da heterogeneidade mostrada. Ainda assim, o discurso processual reinvestidor não é só um espaço no qual é introduzido, do exterior, um discurso ou outro, ele pode constituir-se através de um debate com a alteridade, independentemente dos traços visíveis de citação, alusão, transcrição, etc. Nesse último caso tão valioso quanto raro, o discurso processual é dominado por um interdiscurso e seu estilo passa a ser o da heterogeneidade constitutiva. Isso demonstra, de uma vez por todas, que o caminho que vai do CPC ao discurso processual não é estruturado sob uma lógica jurídica formal, do tipo normativo proposicional. Na verdade, o caminho se estrutura sob encadeamentos lógicos substanciais, lógico-pragmáticos e lógico-naturais, todos eles racionalmente controláveis. Decididamente, o discurso não é silogístico, mas uma sustentação, uma esquematização, uma representação, embora seja importante no trabalho de expressão dos arrazoados forenses, das resoluções judiciais e dos trechos doutrinários um desempenho lógico formal. 4. Reinvestimento, validação e competências. Pode-se inferir, assim, que todo e qualquer discurso jurídico processual cura o seu procedimento de aceitabilidade em 5 competência, e, ao nível do cometimento, na autoridade igual competência diccional, segunda, ao nível do relato, em 3 competências autoconstituintes igual competência retórico-pragmática mais competência intradiscursiva mais competência situacional e uma heteroconstituinte igual competência sistêmica. No nível relato, o discurso legitima-se por meio do desempenho de competências que definem ou plasmam o conteúdo discursivo, logo, trata-se de competências performativas, uma vez que emprestam validade a posteriori, à medida que o desempenho é bem-sucedido. Já no nível cometimento, o discurso é legitimado pela simples titularidade da competência que define a relação da autoridade, logo, trata-se de competência constatativa, uma vez que basta que o operador a tenha para que o discurso receba validade a priori. Portanto, não basta que o operador do processo saiba, possa e queira desempenhar materialmente as 4 competências discursivas. Antes é necessário que esteja investido no poder de desempenhá-las, que tenha competência metadiscursiva, que possua autoridade, enfim. Pode-se dizer, assim, que a competência diccional assegura validade metadiscursiva, as competências retórica e intradiscursiva, validade pragmática, a competência situacional, validade semântica, a competência sistêmica, validade sintática. Nível cometimento competência metadiscursiva, diccional, auctoritas. Relação, validação a priori ou constatativa. Nível relato competências discursivas, 2 retórica, eloquentia. Conteúdo, validação a posteriori ou 3 intradiscursiva, cientia. Performativa, 4. Situacional, prudentia. 5 sistêmica, coerentia. A competência diccional auctoritas é constatativa. O destinatário do discurso processual não reconhece reflexivamente o discursista no fazer performativo.
Em outros termos, esse reconhecimento não ocorre simplesmente porque o destinatário é capaz de assumir o papel do discursista e admitir no discurso confeccionado o poder, o querer e o saber que formam o a priori lógico das habilidades retórico-pragmática, intradiscursiva, situacional e sistêmica. Na verdade, reconhece-se a existência da competência diccional mesma, cuja titularidade é adquirida de maneira formal, no caso do advogado, mediante a inscrição nos quadros da OAB, no caso do juiz, mediante regular investidura no cargo, ou informal, no caso do doutrinador, mediante a aquisição de respeitabilidade perante o meio jurídico-científico. A competência metadiscursiva não é reconhecida, portanto, a partir do desempenho de qualquer das competências discursivas, ainda que o discursista saiba, possa e queira exercitá-las regularmente. Enfim, o reconhecimento finca-se na possibilidade ontológica da existência do operador processual investido nessa condição, não na existência do discurso em si. A competência retórica eloquentia, bastante presente no discurso postulatório dos advogados públicos e privados e do Ministério Público, é performativa. Não diz ela com a validade que o discurso reinvestidor processual retira dos elementos de convicção dictum, mas sim com a validade recebida pela forma discursiva por meio da qual esses elementos são abordados modos. Ou seja, a validação não se dá a partir do que se diz, mas a partir de como se diz. Por esse motivo, não basta ao operador posicionar-se diante dos textos, dos cotextos e do contexto, é preciso que domine os princípios da atividade discursiva, os procedimentos persuasivos, as máximas de conversação e os gêneros dos discursos concretos, valendo-se, no procedimento de enunciação, de fórmulas legítimas, de tipos argumentativos convincentes e de esquemas tópicos bem-sucedidos. Quanto à competência intradiscursiva cientia, fortemente presente no discurso doutrinário, nela há a mobilização de um saber conceitual pré-construído. Trata-se de um saber técnico, que é organizado sob representações racionalizadas e tenta explicar o fenômeno processual de modo o mais objetivo possível. Por essa razão, um direito é mais evoluído quanto mais a respectiva comunidade o representa mais por um saber técnico e menos por saber de crença, que é tentativa subjetiva de inteligibilidade, sem avaliação de fundamentos e sem a apreciação sobre o homem e as suas práticas. Nesse sentido, a intradiscursividade dá ao discurso processual uma rigidez terminológica, a qual sempre é condição de possibilidade de todo e qualquer conhecimento científico, já que atende à necessidade crescente de comunicação sem ambiguidade entre os intérpretes do direito, contornando as imperfeições da língua natural por meio da construção de expressões denotativas específicas. É inegável que o ponto de partida da atividade terminológica é descritivo e onomasiológico, uma vez que promove a discriminação e a articulação dos domínios das atividades, promove o inventário e a organização de definições, noções e conceitos e efetua o relacionamento dos termos que lhes correspondem e a formalização de suas relações. Porém, seu ponto de chegada é eminentemente prático, pois viabiliza a proposição de terminologias intralinguísticas, que evitam a polissemia e a sinonímia e fornece equipamento terminológico a línguas que não possuem os termos da tecnologia jurídica. Quanto à competência situacional prudentia, fortemente presente no discurso jurisprudencial, diz ela com a capacidade do operador de embrenhar-se dialogicamente num círculo hermenêutico entre a lei processual civil e a situação interlocutiva concreta e singular e os contextos enunciativos,
construindo o discurso em função das partes, das circunstâncias do caso, dos propósitos em jogo e de finalidades do interrelacionamento. Para essa investida no caso concreto ser possível, entretanto, cabe ao intérprete fracioná-lo e reagrupá-lo em um repertório de 5 operações de base, de sequência e extensão variáveis, e, operação de ancoragem igual entrada do caso, segunda, operação de aspectualização igual fragmentação e qualificação do caso, terceira, operação de correlação por contiguidade igual colocação do caso na situação espaço-temporal mediante a reestruturação organizadora da experiência situacional, quarta, operação de correlação por analogia é igual a assimilação, por comparação, do caso, v, operação de reformulação igual renomeação do caso. Logo, todo intérprete imprime uma reorganização do caso concreto, reenquadrando-o. Daí já se vê que, no discurso jurisprudencial, é problemático o destacamento da ratio decidendi abstraindo-se as partes, as circunstâncias do caso, os propósitos em jogo e as finalidades do interrelacionamento. Afinal, nesse tipo de discurso, o acionamento maior é da competência situacional, não da competência sistêmica. Ou seja, onde há jurisprudencialidade, há indissolúvel faticidade, sem que se possa render prestígio a juízos abstratos, preconcebidos ou raciocínios embasados em silogismos, deduzidos por subsunção. Como bem diz Georges Abud, a norma não existe por si só porque precisa ser produzida em cada processo individual de decisão jurídica. Não há norma em abstrato, ou seja, ela nunca é anticausal. Vale dizer, ela somente pode ser compreendida quanto contraposta em relação ao caso que ela pretende resolver a partir da perspectiva do intérprete. É o velho e sempre novo problema da inseparabilidade entre fato e direito. Já na competência sistêmica coerente, preponderante do discurso normativo produzido pelo legislador, o operador processual busca, a par da historicidade material de todo discurso, sujeitá-lo às exigências orgânicas de coerência externa. Isto porque a sistematicidade não é um a priori, mas sim um constructum ideologicamente orientado. A própria palavra ideologia traz em si uma ideia de sistema, coerência e globalidade. A ideia do direito como um sistema completo e coerente é marcadamente ideológica, pois, na realidade, o ordenamento jurídico não é um sistema de textos normativos, que se sucedem em uma progressão linear e hierarquizada, da Constituição às sentenças, em que a validade de cada um dos discursos normativos é tirada da sua adequação ao texto antecedente. A contradição e a imbricação são fenômenos inelimináveis. Embora sejam elas constantemente recobertas, ainda se trata de dados incômodos nos procedimentos explícitos de teorização dogmática. De qualquer modo, a representação do ordenamento jurídico como uma estrutura hierárquico-piramidal tem desaparecido. Durante décadas, o kelsenianismo funciona como uma ideologia, como um sistema jurídico-cognitivo de representações mentais, partilhadas na comunidade dos intérpretes, que controla outras representações mentais. No entanto, a hipercomplexidade normativa pós-moderna tem enfraquecido o modelo piramidal, o que não afasta a ideia de sistematicidade, mas tão somente a de sistematicidade coesivo-coerente. Registre-se, porém, que a ordem de importância de cada uma das competências é diferente para cada um dos possíveis discursos processuais, jurisprudencial, doutrinário, postulatório, normativo, etc. Não obstante,
Todo e qualquer discurso jurídico é validado por meio dessas 5 competências legitimadoras, razão pela qual se pode afirmar que os procedimentos de construção de aceitabilidade, especialmente no âmbito do processo, são sempre multidimensionais. Daí a complexidade poliédrico-funcional do fenômeno da validade. Por isso não se pode concordar com as teorias tradicionais, como a de Hans Kelsen, P.S., que restringem o fenômeno da validade ao discurso jurídico normativo, ignorando que ela se faz presente em outros discursos jurídicos, e dão a ela um enfoque unidimensional, como se a validade só fosse sintática e se ancorasse exclusivamente no exercício da competência sistêmica. Tábua de ancoragem no procedimento de validação discursivo processual. Competência. Retórica intradiscursiva situacional sistêmica. Discurso jurisprudencial do processo subjetivo judiciário. 2. 1. 4. 3. Jurisprudencial do processo administrativo. 2. 1. 3. 4. Jurisprudencial do processo arbitral. 3. 1. 4. 2. Jurisprudencial do processo objetivo. 2. 3. 1. 4. Postulatório. Processo subjetivo. 4. 2. 3. 1. Postulatório. Processo objetivo. 4. 2. 1. 3. Processualístico explicativo. Doutrina. 2. 4. 1. 3. Processualístico opinativo. Parecer. 1. 4. 3. 2. Legal processual. Geral e abstrato. 1. 3. 2. 4. 5. Discursos e ordenamento. Todos esses discursos jurídicos processuais reinvestidores, enquanto resultados de interpretação, não estão organizados sob sistemas isolados, há entre eles uma relação de mútua influência e de coconstrução. A interdiscursividade heterogênea do direito o faz criado a partir de múltiplas fontes. Não se cuida de obra exclusiva do legislador ou do juiz. O legislador e o juiz executam tão só momentos produtivos. Logo, a figura do intérprete autêntico é apenas um mito ideológico manipulador. Confiá-lo ao legislador significa tecer apologia ao positivismo legalista. Vê-lo no magistrado significa apregoar o decisionismo judicial. Em verdade, o direito processual civil é um sistema complexo, de subconjuntos discursivos semi-autônomos, normativo, jurisprudencial, postulatório, doutrinário, etc., cada um deles manejado por intérpretes profissionais, os legisladores, os juízes, os juristas, os advogados, etc., sob um regime de comunidade. Interpretando o texto constitucional e todo o sistema processual que o antecede, o legislador configura um discurso legal, esquematizando um texto normativo processual, interpretando as leis processuais, o julgador configura um discurso jurisprudencial, aplicando a sua decisão a uma situação real individual e concreta, interpretando os textos normativo-processuais. O jurista do processo lavra um discurso doutrinário, propondo uma solução científica a uma situação hipotética. De todo modo,
todos esses discursos influenciam-se, mutuamente, através de um diálogo interprofissional entre os intérpretes do direito positivo, cada qual autoridade no seu âmbito discursivo, dentro do qual está capacitado para o exercício das competências instrumentais, eloquentia, scientia, prudentia, coerentia. Portanto, o direito processual objetivo é engendrado por uma comunidade de intérpretes, dentro da qual são compreendidos textos e cotextos em contextos a fim de que se ordene profissionalmente a conduta humana no âmbito jurisdicional. Isso mostra que não só o direito constitucional se produz sob regime comunitário, tal como advertido por Peter Aberli. Nesse sentido, a interação constitutiva das discursividades processuais heterogêneas acaba conferindo ao sistema processual civil uma compleição plurilogal ou polifônica. Decididamente, o subsistema processual civil não pode ser enxergado de forma simplória, como uma estrutura geométrica ocupada somente por normas jurídicas. É algo muito mais intrincado. Trata-se de um sistema interacional de comportamentos discursivos, de índole normativa, pré-normativa e pós-normativa, direcionados à ordenação da conduta humana em âmbito jurisdicional. Por conseguinte, o repertório desse sistema não são propriamente os textos/discursos normativos, mas a interação entre os diferentes discursos significativo-processuais, normativo, jurisprudencial, doutrinário, postulatório, etc., em situações de contexto. Trata-se, verdadeiramente, de uma rede de discursos, mas, trata-se de sistema reticular dinâmico, complexo, contraditório e incompleto, embora funcional. Cada tipo de discurso processual juridicamente significativo compõe um subconjunto, de modo que todos os subconjuntos discursivo-processuais se ordenam de maneira hierarquizada. Cuida-se, enfim, de uma constelação integrada de subconjuntos discursivo-processuais semi-autônomos, cujo centro gravitacional é ocupado pelo subconjunto normativo igual Constituição mais Código de Processo Civil mais leis processuais extravagantes, em torno do qual giram todos os demais subsistemas em uma relação de mútua influenciação. Pode-se afirmar, de outra forma, que a jurisprudência e a processualística são absolutamente influenciadas pelas normas processuais, porém, o grau de influenciação dos subsistemas jurisprudencial e doutrinário sobre o normativo processual é relativo. Daí se pode notar que a interação entre os diversos subsistemas discursivo-processuais é assimétrica, não obstante marcada por circularidade e retroalimentação. Noutros termos, esses sistemas possuem diferentes níveis de permeabilidade. Mas, cada subconjunto possui dinâmica intrassistêmica própria. As contradições sintáticas do discurso jurisprudencial igual divergências são resolvidas sob trajetórias estocásticas de aleatoriedade decrescente, ou seja, a jurisprudência encaminha-se de uma casualidade imprevisível a uma regularidade redundante. A solução das contradições próprias do discurso processualístico igual disputas obedece a um trâmite logomáquico de superação darwinística, ou seja, posições doutrinárias prevalecem sobre outras, em meio a outros motivos, na medida de sua maior respeitabilidade científica. Conflitos postulatórios igual debates se resolvem mediante intervenção decisional autônoma, isto é, estão sujeitos a um procedimento agonístico carente de solução supra e inter partes.
Por fim, os impasses que acometem o subsistema normativo processual igual antinomias se submetem a procedimentos acomodativos de regulação autônoma, ou seja, o próprio subconjunto define os critérios de inclusão/exclusão do discurso normativo conflitante. Daí porque se pode afirmar que cada um desses subsistemas discursivo-processuais tem lógica própria de solução de suas injunções contraditórias, e, no subsistema jurisprudencial, a solução é semi-regulada e funda-se no critério diluição/concentração. Segunda, no doutrinário, a solução é não regulada e está ela lastreada no critério subjugação/sobreposição. Terceira, no postulatório, a solução é heterorregulada e funda-se no critério rejeição/acolhimento. Quarta, no normativo, as soluções são autorreguladas e seguem a dicotomia exclusão/inclusão. 6. Conclusão. Um estudo sobre as estratégias de validação dos discursos jurídico-processuais e a maneira como eles se interrelacionam demonstra a simplicidade ingênua que está por trás de teorias que circunscrevem a validade ao discurso normativo, que veem nela algo simplesmente sintático e que reduzem o ordenamento a uma homogeneidade normativo-piramidal. Não se pode olvidar que as manifestações da vida em comunidade como o direito, ps. são ricas e complexas. Por essa razão, ricos e complexos também devem ser os modelos descritivos dessas manifestações, sob pena de permanecer-se aliado da realidade. É tão apenas por meio desses modelos teóricos que se poderá perceber que o ordenamento jurídico está mais próximo de ser a heterogeneidade discursivo-reticular e que a validade é um fenômeno multidimensional que permeia todo e qualquer discurso juridicamente significativo. Uma análise dos discursos produzidos pelos operadores do processo é um excelente ponto de partida. Portanto, para descerrar-se o véu que não tem permitido os juristas enxergarem o direito em todas as suas cores e tonalidades.